Olá, pessoal, muito boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um estudo do Livro dos Espíritos. Mais uma vez, sábado à tarde, 17 horas em ponto, iniciamos mais esse estudo aqui de Nova Russas, no Ceará, através da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. E nesse primeiro momento, gostaria de convidar todos que nós possamos elevar nossas vibrações, sempre buscando a paz do Cristo, permitindo que Ele possa envolver os nossos corações, as nossas mentes, nos inspirando nesse momento de aprendizado, nos auxiliando. E nesse momento, com essas nossas vibrações elevadas, buscando sempre o silêncio interior, deixar os problemas lá fora, né? Que a gente possa, através da luz do conhecimento, iluminar o nosso caminho, possa encontrar espaço na nossa vida, na nossa mente, também no nosso coração. Sendo assim, amado Mestre Jesus, nós pedimos o teu auxílio, a tua bênção, o teu amor, e que nós possamos sair daqui mais fortes, mais iluminados do que quando nós chegamos. Continue abençoando as nossas vidas, agora e sempre, que assim seja, graças a Deus. Ok, vamos ao nosso evangelho de hoje. Já estou com o meu aqui no ponto, esperando um capítulo e um item. É o capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. O item é o 3. Todo aquele que se eleva será rebaixado. Ok, já encontrei. Bem, aqui, essa leitura traz três passagens do Evangelho, uma de São Mateus, uma de São Lucas e outra também de São Mateus. Eu vou ler apenas uma e fazer aqui algumas considerações. Traz o texto. Todo aquele que se eleva será rebaixado, bem-aventurados os pobres de espírito. E a leitura de São Mateus, que está no capítulo 18, versículo de 1 a 5, diz o seguinte: Nesse mesmo tempo, os discípulos se aproximaram de Jesus e lhe disseram: Quem é o maior no reino dos céus? Jesus, tendo chamado uma criança, colocou-a no meio deles e lhe disse: Eu vos digo em verdade, que se vos não converterdes, e se não vos tornardes como crianças, não entrareis no reino dos céus. Todo aquele, pois, que se humilhar e se tornar pequeno como esta criança, será o maior no reino dos céus. E todo aquele que recebe em meu nome uma criança, tal como acabo de dizer, é a mim que recebe. São Mateus, capítulo 18, versículo de 1 a 5. Depois vai vir aquela história da mãe de Zebedeu, né? A mãe dos filhos de Zebedeu, né? Que pede para que eles, na verdade, sejam colocados à direita do Cristo. E segue aquela outra das bodas, em que aquele que senta lá na frente é melhor que sente lá atrás, né? Para que não venha passar vexame, né? Então, aqueles últimos serão os primeiros. O que que eu quero dizer com isso rapidamente aqui? É que essas máximas são consequências do princípio de humildade que Jesus não cessa de colocar como condição essencial da felicidade prometida aos eleitos do Senhor. E que formulou por essas palavras: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele toma uma criança como modelo da simplicidade do coração e diz: Será o maior no reino dos céus quem se humilhar e se fizer pequeno como uma criança. Quer dizer, quem não tiver nenhuma pretensão de superioridade e de infalibilidade. O mesmo pensamento fundamental se encontra nessa outra máxima, que aquele que quiser se tornar o maior, seja vosso servidor. E nesta, todo aquele que se rebaixa será elevado, todo aquele que se eleva será rebaixado. Bem, como é uma reflexão rápida, aqui nós vamos mais uma vez para os ensinamentos das bem-aventuranças, do Sermão do Monte,
onde já foi dito várias vezes, em que se perdessem todas as escrituras e se preservasse somente o Sermão da Montanha, nós já teríamos ali o material necessário para que a gente pudesse se desenvolver, evoluir nessa vida. Essa parte que fala bem-aventurados os pobres de espírito, está diretamente relacionada à questão da humildade, né? E ele fala aqui que a única coisa, na verdade, as únicas, né, é para aquelas direcionadas para aquelas pessoas que têm a intenção de superioridade, se sentir maiores, melhores que as outras, e da infalibilidade, ou seja, as pessoas acham que não erram, são infalíveis, e aí acabam, de certa forma, cobrando das outras pessoas uma perfeição que nem elas mesmas têm. Então, são dois pontos interessantes que a necessidade aqui sempre é que a gente olhe para nós mesmos, olhar para dentro da gente, quais são os pontos que a gente precisa trabalhar nessa questão de sermos humildes, não é? Quando fala pobre de espírito, é nesse sentido de humildade. E aí são umas coisinhas que a gente precisa trabalhar. Será que a gente avaliando, eu sinto melhor, que eu sou melhor do que as outras pessoas? Ou a gente pode observar daquele ponto da escala espírita, quando fala que os últimos que serão exaltados, né? Todo aquele que se rebaixa será elevado. Os grandes espíritos na escala espírita são humildes, muito humildes. Então, quem coloca eles lá em cima? A sua própria vibração, além disso, somos nós que admiramos esses seres que vêm para cá, por exemplo, Jesus, um ser iluminado que veio, não trouxe somente a mensagem, mas exemplificou para a gente, e ele é exaltado há mais de 2000 anos, sendo que ele se colocou como o mais humilde dos servos. Ele estava aqui para nos servir, basicamente isso. Enquanto que tem pessoas, nós ainda, né, numa situação de elevação espiritual ainda atrasada, que muitas vezes queremos nos colocar acima de outras pessoas, de outros seres, nos posicionamos com uma certa soberba. Claro que eu estou falando de maneira genérica, né? Umas pessoas mais do que as outras simplesmente percebem discretamente esse sentimento dentro de si, são resquícios que precisam ser trabalhados ainda, e outras, tem pessoas que têm grande grau, um grau mais avançado, que ainda nem perceberam, e que em um determinado momento vão acabar percebendo e também se trabalhando. Faz parte do processo de todos nós trabalharmos as nossas imperfeições. E aqui foi levantadas essas. Quer dizer, às vezes a gente até se cobra demais quando erramos, né? A questão da infalibilidade, essa questão de cobrar, da cobrança não somente dos outros, mas da própria autocobrança, é importante? É, com certeza, né? Ok, Suzé Moura, seja bem-vindo. Então, é importante a gente cobrar, mas não em excesso, né? Não com um sentimento de peso, de culpa, mas um entendimento de que eu preciso melhorar e eu vou buscar me tornar uma pessoa melhor a cada dia, sem essa pretensão de sermos melhores ou infalíveis. Bem, dito isso, rapidamente aqui, vamos voltar as nossas atenções agora para o nosso estudo do Livro dos Espíritos, né? Que nós estamos aqui toda semana, a gente atualiza, porque nós sabemos que tem pessoas que às vezes assistem os vídeos que ficam disponíveis no YouTube, não não acompanham o estudo como nós estamos aqui toda semana e acabam ficando sem saber onde estão situadas, né? A gente sempre coloca aqui que o Livro dos Espíritos ele está dividido em 4 livros, né, que são as outras obras básicas da codificação espírita. Nós estamos no livro segundo, do Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos. Nós dizemos também que ele está dividido em 11 capítulos. Nós estamos no capítulo de número 6, fala sobre a vida espírita, e dentro desse capítulo, que está dividido em 9 partes, nós estamos na terceira, falando sobre as percepções, as sensações e os sofrimentos dos espíritos. Então, vamos à primeira questão de hoje, que é a de 249. Nós estamos dando continuidade, na verdade,
Eu lembro que semana passada nós falamos sobre a questão da visão, né, do que os espíritos veem, e hoje nós vamos entrar em outra área. Começa aqui com a seguinte questão: o espírito percebe os sons? Passou para outra percepção, né? Afinal de contas, são percepções, sensações e também fala sobre o sofrimento dos espíritos. Bem, a resposta relacionada a essa pergunta, se os espíritos percebem os sons, é a seguinte: sim, e percebe até mesmo o que os vossos sentidos obtusos não podem perceber. Quer dizer, vai além. E tem uma segunda pergunta dentro dessa mesma. A faculdade de ouvir, como a de ver, está em todo o seu ser? E a resposta: todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte do seu ser. Quando está revestido de um corpo material, elas não lhe chegam senão por um canal de órgãos, mas no estado de liberdade não estão mais localizados. Quer dizer, não está mais circunscrito a, por exemplo, ao ouvido, né, que a gente usa para poder ouvir. Então, voltando aqui à história, assim como a gente viu na semana passada, que os espíritos eles não ficam restritos somente à visão ligada a um órgão físico, né, que são os olhos, o mesmo acontece com a percepção de ouvir. Só mudou o foco agora. Né? Quando os espíritos dizem que percebem aquilo que os nossos sentidos obtusos não podem perceber, como traz o texto aqui para a gente, eles nos mostram que o corpo acaba trazendo para a gente o quê? Certas limitações. Porque o espírito ele consegue ver mais, ouvir mais, enxergar muito mais, enquanto que o corpo ele limita. Então é bom destacar aqui que o corpo também, apesar disso tudo, ele é um instrumento, ele é uma ferramenta muito valiosa que nós recebemos. E nós já sabemos disso, nós já estudamos, falamos sobre essa questão de cuidar do corpo e do espírito. Apesar de muitas vezes, então se ele traz limitação, eu não vou valorizar o corpo que eu recebi. Não é essa a intenção, é só o entendimento de que liberto a gente tem uma percepção maior. Então, o que que acontece? A gente acaba percebendo vibrações, impressões, pensamentos, harmonias que normalmente escapam aos nossos sentidos físicos, né? Então, porque, de certa forma, eles pertencem ali a uma área, vamos dizer, uma ordem muito mais sutilizada, e a gente acaba não captando. Isso a gente encontra no livro A Gênese, lá no capítulo 14, quando fala sobre o perispírito, né? Ele vai abordar esse tema mais profundamente lá. Então, se nós observarmos a forma como nós nos comunicamos, por exemplo, com os espíritos, como nós nos comunicamos com as pessoas, como a gente vai perceber que, em muitos casos, nós ouvimos a comunicação, estou falando com relação aos médios, né? É dentro da cabeça. Ele não vem pelos ouvidos. Claro que em alguns casos tem os que são auditivos, que acabam ouvindo como se fosse a voz do espírito falando, mas no caso da comunicação, ela vem através do pensamento, da mente. Então você escuta diferente a maneira como chega para a gente. E eu estenderia mais, aqui a gente está falando essa questão das comunicações mediúnicas, mas no nosso dia a dia, as vozes muitas vezes que chegam aos nossos ouvidos, positivas ou não, que espíritos mais elevados ou não sopram, né? Afinal de contas, também a gente já viu que os espíritos influenciam nas nossas vidas muito mais do que imaginas. Muitas vezes são eles que vos dirigem. Estão no livro dos espíritos também. Onde é que chega isso aos nossos ouvidos? Através do pensamento. Então, a gente mesmo ainda aqui, a gente consegue ter essa comunicação, né, de espírito para espírito. Então, é basicamente isso. E aí, depois que a gente recebe a vestimenta, que é o corpo, né, a gente fica mais difícil esse entendimento. Só que quando está do outro lado, todo mundo, por exemplo, espírito por espírito, com o espírito, a manifestação acontece de uma forma diferente.
Inclusive, quando acontecem essas manifestações, que isso que eu estou falando aqui para você está no livro dos médiuns, tá? Na segunda parte, quando fala sobre o papel do médium nas comunicações mediúnicas. Então, foi nas pesquisas que eu levantei, eu achei interessante trazer essa perspectiva também, porque quando a gente está, inclusive no diálogo, eu estou conversando aqui, a médium está falando comigo, ela está se manifestando aqui, trazendo tudo que o Espírito está querendo dizer, e ele ainda nem percebeu que não é ele que está falando, que eu estou ouvindo a voz dele. E eu digo assim, você já percebeu que quem está falando é essa pessoa, essa senhora que está na sua frente? Aí ele, "Ih, rapaz, é mesmo, não tinha percebido ainda. Ela está lhe emprestando aqui as cordas vocais para a gente poder nos comunicarmos. Então, como é que ela recebe essa mensagem? Não é o Espírito falando no ouvido dela, né? Através da percepção, através da mente. Uma comunicação diferente, isso deixa bem claro aqui. Sendo assim, a gente traz aqui, ampliando mais um pouco, aprofundando mais um pouco essa questão, né? A gente acaba sempre lidando com esse entendimento para a gente poder ter uma maior percepção no plano espiritual, não é? E entender que lá vai depender também do nosso nível evolutivo em que nós estamos. Porque lá do outro lado também é interessante a gente entender que essas comunicações que nós recebemos, quanto mais elevados nós estamos, a gente pode receber comunicações mais elevadas, mais contundentes, mais importantes, né? Eu digo isso também como médium. E devido, talvez, ao nosso atraso, talvez, eu acho que vai vir isso aqui também depois para a gente observar e aprofundar também, é o nível das mensagens que a gente recebe, né? Então, o que que quer dizer para a gente? Que nós, enquanto estivermos aqui, nós precisamos também evoluir, né? Então, nós precisamos perguntar o seguinte: que tipo de escuta estamos utilizando no nosso dia a dia? De que maneira nós estamos utilizando? Então, há pessoas que acabam escutando, ouvindo o quê? No geral, de maneira geral. Os ouvidos estão aguçados para perceber o quê? É nesse ponto que eu estava querendo chegar. As críticas, as ofensas, as maledicências, as dores, as tragédias que estão acontecendo de todo jeito, as fofocas. De que maneira que a gente está utilizando nosso aparelho auditivo? Mas é interessante também a gente perceber ou entender ou buscar aqueles que também aprendem a ouvir a própria consciência, que passam a ouvir mais a intuição, a dor do próximo, um conselho de um amigo. Por que que eu digo isso? Porque nem sempre a gente está pronto para ouvir, a pessoa às vezes quer dar um conselho para a gente entende como uma crítica, a pessoa está querendo, né? Não tem a própria humildade para poder, muitas vezes, acolher um auxílio que alguma pessoa está querendo nos dar, né? Que é o conselho de um amigo, e as inspirações que sempre vêm do plano superior, como eu disse agora há pouco, porque todos os dias nós temos acesso a essa comunicação com o plano espiritual. Ah, Cláudio, mas o que que você está querendo dizer? Nós temos mentores, nós temos guias espirituais, nós temos, como dizem em outros segmentos religiosos, anjos da guarda, que estão sempre com a gente. E quando nós paramos um pouco para dar ouvidos, através da prece, através da própria meditação, eles se comunicam com a gente já dentro da nossa cabeça e a gente acha que o pensamento é nosso. A gente acha que nós tivemos aquela ideia, né, que muitas vezes foi desperta por eles. Então, essa nossa audição espiritual, ela começa, de certo modo, na educação da nossa escuta moral, quando a gente se eleva moralmente. Então, quem só cultiva perturbação, dificilmente vai reconhecer uma voz serena, uma voz de paz, de harmonia.
Quem se habitua já à questão do silêncio interior, né, como eu falei, a própria meditação, a oração e ao bem, vai se tornando cada vez mais sensível a essas comunicações, a essas sugestões cada vez mais elevadas. Então, são escolhas que a gente faz. Aqui é como se fossem realmente frequências, e são frequências vibratórias, como a gente fala. Como é que nós falamos no início? Vamos elevar nossas vibrações. Através de quê? De uma oração, de uma prece. Então, os nossos ouvidos ficam mais sensíveis às coisas positivas. Por exemplo, quando nós nos preparamos para um estudo como esse, nós pedimos o auxílio da espiritualidade para que nos auxiliem. E vocês, alguns aqui devem ter noção, né? Eu já vi em outras palestras de outros palestrantes, a gente, quando prepara, muitas vezes, é incrível como você prepara todo um estudo, um material separado, que você também, nesse momento, você pede ajuda e há uma inspiração na preparação, mas chega na hora do estudo, às vezes a gente usa 50% do que preparou e 50% vem na hora, vem através da inspiração, porque talvez, ou muitas vezes, pessoas que estão aqui agora ouvindo, precisam ouvir aquela mensagem, precisam ouvir aquela palavra que vem, que vai tocar o coração, que estava passando por uma dificuldade, poxa, falou exatamente, eu estava precisando ouvir isso. E às vezes não estava programado para a palestra, vem através da inspiração. E a espiritualidade usa outras pessoas, não somente nas palestras, mas no dia a dia, para poder chegar até a gente. Às vezes a gente não percebe, mas vem um vizinho, uma pessoa do mercado, alguém em algum local onde a gente vai, e aí a pessoa fala alguma coisa que, poxa, eu não tinha pensado nisso, né? Então, a espiritualidade arruma maneiras de se comunicar com a gente também. Mas aí, às vezes, nós percebemos e agradecemos, poxa, obrigado pela ideia. Quando a gente tem humildade suficiente de não achar que sempre nós somos os senhores da verdade, que nós sabemos de tudo, nossa, como eu sou inteligente, eu consegui chegar a esse determinado ponto. É claro que nós desenvolvemos a nossa inteligência também, o intelecto, mas ela é sempre com a ajuda da espiritualidade também, né? Então, aqui, para a gente finalizar essa questão, fica aqui essa busca dessa educação da nossa escuta espiritual, para a gente aprender, diante desses ruídos que o mundo hoje traz para a gente, tantas tragédias, tantas coisas, tantas fofocas, a gente aprender a filtrar mais, estar mais conectado na coisa que, que vai nos fazer bem. Bem, vamos para a questão 250, e ela nos diz o seguinte: sendo as percepções atributos do próprio espírito, é possível que ele deixe de usá-las? Resposta: o espírito só vê e ouve o que ele quiser. Isto de uma maneira geral, e sobretudo para os espíritos elevados. Os imperfeitos ouvem e veem frequentemente, queiram ou não, aquilo que pode ser útil ao seu adiantamento. Aqui, nessa resposta, nós percebemos que ela ficou dividida em duas partes, né? Então, é mais uma confirmação daquilo que a gente vem falando, daquilo que nós temos visto nas últimas questões. Quanto mais elevado é o espírito, mais senhor ele se torna de si mesmo. Mais autoridade ele tem para conduzir a sua própria vida como espírito também. Então, ele não é arrastado por curiosidades, perturbações, impressões inúteis, vamos dizer assim. A percepção desse espírito mais elevado, ela vai obedecer à sua própria vontade, que já está completamente educada, está educada no bem. O espírito superior, ele vê e ouve aquilo que corresponde, o quê? Ao serviço, à caridade, à sua missão, a ser útil. Então, tem todo um propósito por trás disso, toda uma amplitude, né? E agora vem a parte que pode nos interessar mais. Né? Por que que eu estou dizendo isso? Os imperfeitos ouvem e veem frequentemente,
queiram ou não. Quer dizer, muitas vezes não tem escolha. Então, aqui aparece para a gente uma grande lição da justiça divina, eu diria. O Espírito imperfeito, aqui nós vamos trazer para nós, né? Nós já vimos a questão da escala espírita, o mundo onde nós nos encontramos, as imperfeições que nós carregamos ainda. Então, muitas vezes, nós não queremos ver certas verdades, nós não queremos ouvir certas advertências, não queremos encarar as consequências dos nossos próprios atos. Mas como assim, Cláudio? Isso acontece no dia a dia. Quando a gente reclama da vida, das dificuldades, por que que eu estou passando por isso? Ah, a gente já falou sobre a questão do esquecimento do passado. Mas por que que eu estou sofrendo tanto, se eu não sei o que foi que eu fiz para merecer isso, né? Então, muitas vezes vem uma certa rebeldia contra Deus, porque a gente, por que que Deus está fazendo isso comigo, né? Diante das dores, dos sofrimentos, das dificuldades que a gente passa. Então, nós somos colocados diante daquilo que pode nos ajudar a que a gente desperte, a que a gente acorde. Eu diria que é um recurso educativo que acontece. A consciência, ela precisa, às vezes, ouvir tudo aquilo que ela tentou silenciar, tudo aquilo que tentou esconder, tipo assim, jogou para debaixo do tapete, né? Porque o que é a consciência, na verdade? Onde estão escritas as leis de Deus. É uma resposta do próprio livro dos Espíritos que diz. E onde é que ficam registradas? Onde a gente carrega, né? A gente comete um erro ali, e o que é que eu faço? Jogo para debaixo do tapete. Falo, não, isso aí é bobagem, um erro não, isso aí tá tudo certo. Se fosse outra pessoa era errado, mas como sou eu, não é. Então eu não estou buscando, como aqui ilustrar melhor um vício, por exemplo. Eu não sou alcoólatra. A pessoa bebe todos os dias, mas ela enxerga que o outro é alcoólatra. Eu não, eu só tomo um negocinho aqui, né? Então não faz mal nenhum. Só que é caracterizado como alcoolismo. E isso serve para todos os tipos de vícios, de comportamentos, maneiras como a gente pensa, sente, vibra, é para tudo. Então, precisamos perceber isso em nós, né? E trabalhar essa questão da nossa própria consciência. Então, o que é que acontece? Isso eu estou também aqui, só para a gente entender, isso aqui foi retirado do livro Céu e Inferno, lá na primeira parte, no capítulo 3, porque Kardec diz: eles veem, ouvem, sentem e compreendem o que os espíritos atrasados não podem. Estava falando sobre os espíritos mais elevados. Então, exatamente tem essa colocação que traz essa percepção que essa resposta mostrou para a gente. Enquanto os espíritos mais elevados têm uma percepção aberta do todo, os espíritos ainda imperfeitos, eles têm umas percepções muito mais limitadas e de acordo com o que vai fazer o quê? Destacado aqui no final, elas são úteis para o seu adiantamento. Então está tudo certo. Nós temos exatamente aquilo que nós precisamos. É como se fosse o material escolar que é oferecido para a gente para determinada série em que nós estamos, né? Então, se eu vou, por exemplo, como a gente costuma sempre fazer, eu vou fazer o primeiro ano do ensino médio. Eu não posso receber um material do terceiro ano. Eu vou receber um material equivalente àquela série que eu vou, né? As que ficaram para trás, do ensino fundamental, lá do quarto ano, terceiro ano, aquelas ali já é para mim ter aprendido, né? É para mim ter aprendido, já é para mim saber de tudo aquilo, porque eu já estudei, já passei, já fiz as provas, já fui aprovado. E na vida também é do mesmo jeito. As provas, as dificuldades, a vida, a gente vai passando por elas. Tem determinadas situações que nós não precisamos mais passar, de dor, de sofrimento, porque eu já passei na prova. Mas vão vindo outras situações para que eu também vá passando pelas próprias expiações, que nós ainda estamos nesse nível, e que venham também as provas para ver se eu já consigo subir também de nível. De que maneira eu vou lidar com determinada situação.
E se eu passo a entender que tudo também é vontade, aquela história da vontade de Deus, mas ela está ligada às consequências daquilo que eu também plantei. Então, quando a gente vai tendo esse entendimento mais amplo, a gente passa a entender e a viver melhor, eu diria. E aí vem essa bacana aqui dessa luz que liberta, né? A gente foi buscando sempre trazer, através do estudo, alguns outros apontamentos, e Kardec ensina para a gente que pelo nosso progresso, o espírito vai adquirindo novas percepções, novos prazeres espirituais. Os prazeres aqui é no sentido, tem aquele livro até que fala sobre as dores da alma e outro que fala sobre os prazeres da alma. É diferente daqueles que nós temos aqui, né? Então, isso explica porque os espíritos elevados, eles acabam percebendo com mais liberdade e clareza, enquanto que os inferiores ainda se encontram presos a essas impressões que os educam, né? Foi isso que exatamente a gente viu agora há pouco. A diferença aqui não está em Deus ele favorecer a determinado número de espíritos e outros não. Não tem essa coisa, né, de uns serem privilegiados na criação. Não há privilégios, há conquistas que foram feitas. Então, quem se purifica percebe melhor, escolhe melhor, sofre menos. Sofre menos, inclusive, essas perturbações inferiores que acontecem do outro plano, né? Então, a verdade, ela é uma bênção. E eu diria que, mesmo que ela traga um incômodo para a gente, não é porque o que é que seria uma verdade? Uma verdade que eu mesmo encontro em mim. Eu perceber que eu ainda, como disse o Evangelho agora há pouco, que eu ainda me acho acima de algumas pessoas, que eu sou mais perfeito que outras pessoas, quando a gente se coloca nessa postura, automaticamente isso demonstra exatamente ao contrário. Mas só que eu preciso perceber isso, né? Então, essa verdade, que é uma verdade para mim, ela pode me incomodar, mas ela é uma bênção, porque eu estou descobrindo por onde seguir. Já o espírito elevado, ele escolhe o que vê, o que ouve, porque ele já educou, como eu falei agora há pouco, essa vontade dele de trabalhar no bem. O espírito imperfeito, muitas vezes, levado a perceber o que ele preferiria evitar, não é assim? Porque a vida espiritual chama para um despertamento. A grande maioria de nós ainda está dormindo, sonolenta, né? No processo de despertamento espiritual, como se diz, de expansão da consciência, né? Assim, tudo aquilo que hoje pode constranger, pode justamente ser a luz que começa a nos libertar para o futuro. Então, essa é uma visão diferente, né, da autoiluminação, porque a gente começa a olhar e ver tanta coisa, se olhar para esse lado de cá, temos tantas sombras ainda para serem trabalhadas em nós. Isso aqui é um olhar para o lado do nosso autodespertamento, para a nossa reforma íntima, esse olhar. A busca sempre é essa, trazer essa mensagem, porque existe um caminho todo iluminado à nossa frente, mas às vezes a gente escolhe olhar para a sombra. Como assim, Cláudia? Essas falas difíceis, às vezes, que você fala, né, esse apontamento, é no dia a dia, né? Tem tanta coisa boa que nos aguarda, mas às vezes a gente olha somente para a dor que a gente está sentindo agora, pelo, pelo problema, deu um trava-língua, pelo problema atual, né? Por aquilo que está me incomodando agora, nesse momento. E eu vou olhar para ele e focar nisso, esquecendo de olhar esse caminho luminoso que tem na minha frente. Tantas mensagens bonitas, coisas boas que eu posso estar me conectando com elas, eu fico conectando nas dificuldades. Ah, mas ela está aqui, ela está me incomodando, Cláudio, tal. Ah, sim, tudo bem, ela está. E durante a nossa trajetória, quando não é uma coisa, é outra, porque são muitas as provas que nós passamos.
Então, quando a gente tem esse entendimento, nós passamos a ver a vida com outros olhos, sempre buscando se afastar da dor e do sofrimento, sempre buscando essa luz. E não, e por acaso, aqui na luz aparece a figura de Jesus com os braços estendidos, ou pelo menos aqui aparece o braço dele estendendo a mão, como se dissesse, como ele disse, vem, siga-me, né? Porque eu também eu estou aqui por aqueles que, pelos fracos, pelos estrupiados, pelos aqueles que sofrem, né? Trazendo a sua mensagem. E às vezes é tão difícil a gente se conectar com ele, lembrar que isso não é uma questão de religião, pessoal, não é você ser religioso, é ser espiritualizado. É uma questão do dia a dia, não importa qual local que você se encontre sobre o planeta Terra. A pessoa precisa buscar a sua espiritualidade, essa conexão, porque todo mundo que está aqui encarnado é espírito. Todo mundo está como uma alma, um espírito encarnado, tendo uma vivência aqui. Alguns estão mais despertos que os outros, outros um pouco menos. Mas, independente de em qual nível eu esteja, eu preciso estar sempre buscando a luz. E a luz no sentido, né, literal, a minha luz interior e todas as formas que a gente imaginar. Então, dito isso, vamos continuar aqui, porque está falando sobre a questão também dos sons, né? E essa parte é bastante interessante, porque toca num ponto sobre a música, né? E eu acho difícil pessoas que não gostam de música, né? Então, a pergunta é a seguinte: os espíritos são sensíveis à música? E a resposta: quereis falar da vossa música? O que ela, o que é ela diante da música celeste, desta harmonia que nada sobre a terra pode vos dar uma ideia? Nossa, só até aqui já praticamente a gente vai ver com outro olhar, tá? Mas é interessante essa maneira que ele coloca até aqui, que é como se nós não tivéssemos música aqui. Isso que vocês têm aí, isso aí não é música, né? Para começar, diante da música celeste, tá? É uma comparação que está bem distante. Então vamos lá, vamos continuar. Uma é para outra o que o canto do selvagem é para a suave melodia. Entretanto, os espíritos vulgares podem experimentar um certo prazer em ouvir a vossa música. Olha só, porque não são ainda capazes de compreender outra mais sublime. A música tem para os espíritos encantos infinitos, em razão de suas qualidades sensitivas muito desenvolvidas. Refiro-me à música celeste, que é tudo o que a imaginação espiritual pode conceber de mais belo e de mais suave. Nossa, aqui, bem, como a própria resposta já está dizendo aqui, a gente não tem ideia do que eles estão falando. A gente não tem ideia de que música é essa música celeste. E aí, para poder confirmar aqui que faz todo sentido, a gente volta para aquela escala dos planetas, né? Planetas primitivos, expiações e provas, que é o que a Terra ainda está passando por um processo de regeneração, para um planeta de regeneração. Aí vem os mundos felizes e vem os mundos celestes e divinos. Então, nós estamos bem distantes, bilhões e bilhões de anos. Faz todo sentido nós não termos uma ideia dessa comparação que foi trazida através dessa resposta, não é? Então, aí fica tranquilo, não, porque é uma coisa que eu não tenho capacidade de entender nem de ouvir. Meus ouvidos não estão preparados, meus ouvidos físicos, para esse tipo de melodia, né? Me lembrei agora até de uma cena de um filme se eu não me engano, do Harry Potter, que tem um som que sai quando ele abre assim,
que é insuportável, as pessoas não conseguem ouvir, todo mundo tapa os ouvidos. E ela só consegue ouvir quando ele está embaixo d'água. Muda, abre debaixo d'água e tem uma mensagem ali. Né? Então, é como se o nosso corpo agora não consegue compreender aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo ouvido, né? Nessa música celeste. Então, é interessante a gente aprofundar nesse ponto aqui, o que, quando fala assim, o que ela é comparada à música celeste? A esta harmonia de que nada na Terra vos pode dar, não pode dar nenhum tipo de ideia. Então, essa resposta dos espíritos aqui, ela acaba sendo um pouco forte para a gente, né? Então, elas não desvalorizando a música terrena, mas nos mostrando que ela é limitada diante dessa harmonia espiritual. A música celeste, ela não é apenas uma combinação das notas, né? É expressão de beleza. Vamos tentar ilustrar aqui. Beleza, de pureza. O que mais a gente poderia dizer sobre isso? E a gente estava falando de vibração, né? De vibração superior também. Assim como os nossos olhos não alcançam toda a luz espiritual, como a gente falou da questão da visão, nossos ouvidos também não conseguem captar toda a harmonia do mundo invisível. Então, essa música que muitas vezes nos emociona aqui na Terra, ainda é pequena diante dessa harmonia espiritual. Aqui ouvimos notas no mundo espiritual, os ouvidos, os espíritos mais elevados, eles percebem vibrações de beleza, de paz, de amor, que a nossa sensibilidade não consegue ainda imaginar. E aí, quando fala essa parte aqui também é interessante, vou voltar a ela. Os espíritos vulgares podem experimentar um certo prazer em ouvir a vossa música, porque não são ainda capazes de compreender outra mais sublime. Então, essa frase ela nos ensina que essa sensibilidade espiritual ela também evolui. Claro, como tudo, né? Então, o espírito menos elevado, ele ainda se alegra com expressões mais próximas da terra, porque sua percepção permanece limitada, como eu falei anteriormente. Já o espírito superior, ele capta as harmonias mais sutis. Isso vale também para nós. Quando mais educarmos os nossos sentimentos, mais nós passamos a buscar a beleza, a serenidade, a profundidade. Vamos ilustrar um pouco mais? Então, aqui, a gente foi pesquisar e encontramos no livro dos médiuns. Lá no livro dos médiuns tem uma passagem que fala o seguinte: o desenho e a música são também maneiras de expressar o pensamento. O desenho e a música são maneiras de expressar o pensamento. Kardec aqui, ele acaba ampliando a nossa compreensão, porque a música não é só entretenimento, mas uma forma de expressão espiritual. Há pensamentos que a palavra não consegue traduzir, mas a música consegue sugerir, né? Quando ele fala que a gente, dentro do nosso estágio aqui, quantas músicas conseguem nos emocionar, tocar nosso coração, uma mensagem bonita que vem, nossa, que música, que melodia. Às vezes a letra, às vezes a melodia da música traz uma tranquilidade, uma paz, uma serenidade para a gente, né? A gente tem isso aqui. Então, há sentimentos que não cabem em determinadas frases, mas que encontram um caminho exatamente através do som, da melodia. Por isso, a música pode consolar, a música pode inspirar, elevar e até comunicar nossos estados mais íntimos da nossa alma. Eu digo isso para vocês com muita propriedade, porque sempre que eu estou preparando os estudos, eu sou apaixonado por música. Eu sempre coloco uma música de fundo para ficar ali tocando enquanto eu preparo os estudos, as palestras, e não é qualquer música. Tem determinado tipo de música que não me concentro.
não é legal. Então, tem um tipo de música que vem, que traz, que ajuda no processo de inspiração, de criação, né? Por exemplo, eu me lembro quando você, exatamente, influencia nossas vibrações. Você está, por exemplo, numa uma academia, fazendo uma atividade física, numa corrida, você vai colocar uma música lenta. Você desanima, né? Fica ali aquela coisa devagarzinho, é uma coisa empolgante, aquelas músicas que tem, por exemplo, né, nos filmes de ação, do rock, aquela música agitada, né, que anima. Agora, por exemplo, quando está assistindo os jogos da Copa do Mundo, olha as músicas que tocam nos intervalos, nas paradas, né? São músicas para cima, que animam o pessoal ali para poder agitar, né, de propósitos ali. Aquelas músicas foram escolhidas propositalmente para tocar naquele momento ali da parada. Quem assiste tem a parada da hidratação, né? Então fica todo mundo cantando, animado ali para cima. Você já pensou se coloca uma música clássica naquele momento ali, no intervalo? O pessoal ia animar com o jogo, né? Então elas são apropriadas. Então tem essa capacidade. Aqui a gente vê aqui um som, por exemplo, que eu acho lindíssimo, som do piano, com a sua melodia saindo, inspirando pessoas, né, a pensarem, a escreverem, a se comunicarem, e por aí vai. E aqui a gente traz outras perspectivas aqui do livro dos médiuns, que é interessante, né, falando de música. Então, quando a gente falou de música aqui, eu fiquei me lembrando da questão do instrumento também. E aí, nas pesquisas que eu fiz, me levou lá para o livro dos médiuns, na segunda parte, no capítulo 19, que fala sobre o papel do médium nas comunicações espíritas. E aí, como a nossa praia é essa daqui, eu trouxe também para a gente fazer essa analogia da questão das comunicações também, como eu já trouxe agora há pouco, né? Essa questão do instrumento. Então, nesse item, Kardec trata da aptidão de certos médiuns para as coisas que eles não conhecem, como línguas diferentes, por exemplo, a própria música e o desenho. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Ele diz o seguinte, tá? Eu trouxe o texto aqui para a gente poder entender melhor. Nós, espíritos, somos como compositores de música que compusemos ou queremos improvisar uma música e não temos à mão senão um piano, como mostra a imagem, um violino ou uma flauta, ou um baixo ou uma gaita barata, né? Então, é incontestável que com o piano, a flauta ou o violino, nós executaremos o nosso trecho de maneira bem compreensível para os nossos ouvintes. Quer dizer, vai sair um som bacana, todo mundo vai entender. Se bem que os sons provenientes do piano, do baixo, da clarineta sejam essencialmente diferentes uns dos outros, não é? Nossa composição não deixará de ser identicamente a mesma, salvo a diferença das matizes dos sons. Mas, se não temos à nossa disposição, se não uma gaita barata ou um funil de água, isso está no livro dos médios, tá? Aí está para nós a dificuldade. Com o quê? Com os instrumentos que estão disponíveis para eles. Então, o que é que eles estão querendo dizer? Com efeito, quando somos obrigados a nos servir de médios pouco avançados, nosso trabalho se torna bem mais longo, bem mais penoso, porque somos obrigados a recorrer a formas incompletas, o que nos é uma complicação, isso são os espíritos dizendo, porque então somos forçados a decompor nossos pensamentos e de proceder palavra por palavra, letra por letra, o que é um aborrecimento e uma fadiga para nós. E o entrave real à prontidão e ao desenvolvimento das nossas manifestações. Nossa, quando eu li isso aqui, eu me lembrei rapidamente da época em que eu recebia psicografias, a Indra trabalhava na reunião mediúnica,
e que em determinados momentos eu não compreendia o que eles estavam querendo dizer. Eu não tinha o conhecimento, não estudava, ainda não tinha estudado o suficiente, talvez ainda não, e ficava enganchado nas palavras sem saber, e eles tinham que dar um jeito de passar a mensagem de forma mais simples. Era o que diziam para o Chico Xavier: vá, estude, leia bastante. Muitas vezes passavam uma mensagem para a gente: já estude sobre determinado assunto, porque eles querem passar a mensagem e o aparelho aqui, por exemplo, né, que somos nós, os médiuns, nós não estamos servindo como piano, estamos servindo como um funil, que não sai um som legal. Entendeu aí a analogia? Então, nós precisamos nos dedicarmos a aprender mais para que a gente possa servir desses instrumentos para a espiritualidade, não somente nas reuniões mediúnicas, eu trago para a vida da gente, para que nós sejamos esses instrumentos afiados, ah, eu diria afinados, né? Na verdade, a palavra é essa, para a gente lidar com as outras pessoas que fazem parte da nossa vida no dia a dia. É sobre isso. Então, eles continuam dizendo que nós ficamos felizes quando nós encontramos médios bem apropriados, bem aparelhados, munidos de materiais prontos para funcionar, bons instrumentos. Então, será que nós estamos sendo bons instrumentos? Nós que somos médios, que trabalhamos com a espiritualidade? Será que nós... Ah, mas eu não sou médio, não trabalho com espiritualidade, eu sou uma pessoa comum do dia a dia. Será que eu estou sendo um bom instrumento de Deus aqui na Terra? Ajudando as pessoas, o som que tem saído da minha boca, chegando nas pessoas, elas são de acolhimento, de ajuda. Os meus pensamentos que saem, a minha vibração que sai, elas são boas? Ou eu falo fofocas, eu reclamo da vida? O que é que eu estou emanando? Isso tudo faz parte do instrumento que nós somos. Essa analogia é importante que seja feita para que a gente entenda, né? Então, nesse caso, trazendo exatamente para nós essa perspectiva. É importante definir que todos nós somos instrumentos médios, que trabalham ou não, né? Nossos pensamentos, os nossos sentimentos, as nossas atitudes, elas podem facilitar, assim como também podem dificultar essa expressão do bem que se manifesta, o nosso desenvolvimento como espíritos encarnados que todos nós somos, né? Então, para completar ainda aqui nessa imagem, eu já vou começar a trazer uma fala de Joana de Ângeles, através do nosso querido Divaldo Pereira Franco. Num dos livros da sua série psicológica, chamado Amor Imbatível Amor, lá no capítulo 34, fala sobre o alto amor, né? Ela diz: boa leitura, música, a música inspiradora, né? Conversações instrutivas, relacionamentos estimulantes, orações, meditação. São excelentes terapias para a redescoberta do significado existencial da vida. Olha, eu diria que essa mensagem aqui já salva o nosso estudo, porque é uma indicação para a gente do que a gente precisa, né? Fala sobre o significado existencial da nossa vida. Por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Muitas vezes você está distante disso, de um bom livro, de uma boa leitura, boa música inspiradora, conversas. Como é que está o nosso diálogo, hein, pessoal, no dia a dia? De que a gente tem falado? Com quem a gente tem conversado? Quais são os assuntos que envolvem o que a gente conversa? Tem coisas de fundamento? Ou a gente tem falado de pessoas, sobre pessoas, né? Como a gente fala dessas pessoas? Então, são situações que a gente precisa ver esse instrumento que nós somos, o que a gente está usando. Os relacionamentos que nós temos são muito tóxicos, eles nos prejudicam, a gente não consegue se libertar deles. O que a gente pode fazer para melhorar as nossas relações? As orações estão em dia? A gente faz sempre orações antes de começar alguma coisa, quando termina.
E meditar, a gente para pensar um pouco? A gente consegue se desligar do mundo, das redes sociais, para parar um pouco para pensar? Só eu, com a minha própria consciência? Então, são momentos que são necessários. Para quê? São terapias, como a Joana de Ângeles nos trouxe para a gente, e fala sobre redescobrir o significado existencial da vida. É importantíssimo isso. Porque a música inspiradora, por exemplo, que a gente está falando aqui, ela pode colaborar com a renovação mental, com o equilíbrio emocional e com a paz íntima da gente, dependendo, é claro, da música que a gente vai ouvir. Não é qualquer música que eleva também, né? É aquela que harmoniza, que acalma, que desperta sentimentos nobres e que nos aproxima do belo, do bom, do verdadeiro, da paz. E por aí vai. E vamos aprofundar mais. Como eu disse para vocês, eu gosto muito de música, né? Então, vamos ver se a gente faz aqui uma diferenciação. Eita, o Cláudio vai já falar que música tal não presta, hein? Eu gosto tanto daquele tipo de música e vai já falar que, bem, qual é a música, como Joana de Anjos disse para a gente aqui, qual seria essa música inspiradora? Já falei, é aquela que pacifica, é aquela que eleva, é aquela que organiza o pensamento, desperta sentimentos nobres. E aí a gente estica para a Revista Espírita, onde Kardec traz a ideia de que a harmonia nasce do estado da alma. A alma voltada para o bem, para o belo, tende a produzir música capaz de comover e elevar outras almas. Então, a própria ciência atual também reconhece que essas intervenções baseadas em música, música terapia, né, podem auxiliar no manejo do estresse, na expressão dos sentimentos, bem-estar e até em contextos de dor e de sofrimento emocional também. Então, a música também cura, a música também trata, né? Então, exemplos de música que podem exercer papel inspirador para momentos de prece, estudo, harmonização no lar, podem ajudar músicas suaves, tem músicas clássicas, né, que foram trazidas, né, Bach, né, a alegria, fala sobre Jesus, a alegria dos homens, tem Schubert, Ave Maria, né, e tantas outras, né, tem outras músicas instrumentais, meditativas, que são músicas com piano suave, com harpas, violoncelos. Ah, claro, essas músicas são muito chatas, né? Essa música, tem gente que não gosta, né? E tem determinados momentos que são, como eu disse, são apropriadas para determinados momentos. A gente não vai colocar essas músicas quando estiver na academia, eu falei agora há pouco, né? Então, aqui são músicas para meditação, suave, corais suaves, músicas orquestrais contemplativas, sons da natureza, como a gente encontra. Músicas, composições brasileiras, alguns compositores dizem que receberam até de forma mediúnica música, tocando em frente do Almissada e Renato Teixeira, uma delas, né? Maria do Renato Teixeira, Cio da Terra, por aí tem, são tantas músicas mais antigas e músicas novas também, com tanta positividade nelas, com mensagens tão bonitas, né? Lembrei agora, o Evangelho falou das crianças, né? Aquela música acho que é do Ivan Lins, depende de nós, quem já foi ou ainda. Né? Então, são muitas músicas boas que tem, né? O critério não é apenas o gênero da música, é perguntar, essa música me aproxima da paz, da oração, da gratidão, do bem? Depois, né, de ouvir essa música, eu fico mais sereno, mais lúcido, eu fico mais fraterno? O que pode fazer, de repente, o papel contrário, né? E aqui é o ponto onde eu evitaria dizer para vocês que determinado gênero de música não presta, são ruins, né? Porque em todos os gêneros tem músicas que são, né, ali inferiores e tal,
Então, a gente vai encontrar estilos como o rock, que eu gosto muito, o rap, funk, sertanejo, pop, eletrônica, qualquer outro gênero, podem ter músicas ali que são dignas, poéticas, com letras maravilhosas e edificantes, né? Tinha uma música antiga dos anos 80, 90 que eu ouvia um rock com a voz rasgada, né, de um grupo emocionante, a música, eu não entendia nem a letra. E a música é uma música evangélica, falava de Deus, né? Lindíssima a letra dela. Como tantas outras que a gente vai ver, ela traz a vibração, a boa e a música, a letra também. Então, já tem outras músicas que tendem a perturbar, né? Mas que essas são aquelas que vão fazer o quê? Ter cuidado com as músicas que glorificam, por exemplo, a violência, incentivam, né, a violência, a vingança, a crueldade, aquelas tantas hoje que tem por aí, que sempre tiveram, na verdade, né, que estimulam a erotização, né, o desrespeito à mulher, de forma geral, e ao próximo também, deixam de forma natural, por exemplo, o vício, as drogas, o orgulho das pessoas, a fala daquela geração da ostentação, né? Deboche, a humilhação. Isso tudo a gente encontra nas músicas. Músicas que você coloca aí, dança, se diverte, e a letra está lá, com aquela letra horrível. Eu fico assim, confesso a vocês que o trenzinho que passa aqui da alegria, aqui das crianças, às vezes, eu, sinceramente, se eu tivesse meus filhos pequenos hoje, eu não colocaria nesse trem, porque são músicas horríveis, às vezes que passam, né? Então, o que que vão fazer? Elas vão alimentar na gente, a música pode alimentar na gente revolta, pode alimentar agressividade, tristeza, né? Depressão, pessimismo, letras que são para baixo, down, né? Às vezes músicas usadas com volume excessivo em ambientes desequilibrados, que gera ali, né, excitação, irritação, incentivando as pessoas a se embriagarem. É o que não tem muito disso hoje, né? Por que que eu estou falando muito de música? Porque a música está intrínseca na vida de todo mundo, de todos nós. Está falando aqui sobre a música que ela evolui também. A música na questão celeste, né? E aqui na imagem ela ilustra aqui um lado onde tem uma música mais equilibrada e do outro lado a energia não fica lá essas coisas, dependendo daquela, porque a música é alimento da alma. Não sou eu que estou dizendo, é a espiritualidade. Algumas melodias, elas nos recolhem, pacificam, elas nos elevam, outras nos excitam, perturbam, elas deixam a gente para baixo, baixa a nossa sintonia, a nossa vibração. Então, é importante educar o quê? A nossa sensibilidade. Porque a gente tem gente que se dá bem, que gosta de determinada vibração baixa. Então, minha sensibilidade, ela não está educada, né? Então, a gente tem que ir percebendo do que eu gosto. Será que essa música, poxa, se eu estou gostando desse determinado tipo de música, com esse tipo de letra, com esse tipo de situação, eu estou precisando melhorar meu gosto, né? Exatamente. Isso daí está trazendo aqui. Muitas músicas são produzidas nos umbrais. Pessoal, da mesma forma que vem inspiração, como eu disse agora há pouco, o Almir Sater, né? Para alguns tantos outros, Paulo Fernandes, tantos outros já disseram que receberam, o próprio Roberto Carlos, músicas, muitos compositores recebem psicografias, pessoal. São músicas que vêm com a mensagem positiva. Tantas outras músicas. Da mesma forma, aquele que está produzindo a música com esse teor, com essa vibração baixa, de onde é que vocês acham que vem a inspiração? Dos umbrais, lá de baixo. É a mesma coisa, só muda a questão da vibração. Então, é escolher aquilo que nos torna melhores depois de ouvir. A gente vai ouvir e tornar bem. Eu vou ouvir música, né? Então, eu citei todos os tipos aqui. Por exemplo, sofrência, música dor de cotovelo, não sei o quê. Tem músicas que falam sobre inspiração, sobre positividade também ali.
Todas as áreas têm. É claro que tem pessoas que gostam mais de determinado tipo A, B ou C. Dentro daquilo que você gosta, buscar aquelas que te elevam, te trazem paz, te emocionam, né? Então, eu me detive um pouco mais nesse tema exatamente por isso, pela música fazer parte não somente da minha vida, mas da vida de todos nós. Desde pequenos, né, a gente se habitua a ouvir músicas, a música que acalma, que nina a criança, né, assim? E até agora, a gente escolhe para onde a gente vai, um show que a gente gostaria de assistir, uma música que a gente pode botar para dormir, música que coloca para estudar, e por aí vai, música que você coloca para fazer uma caminhada, ou de repente você vai ouvir uma palestra, alguma coisa. O que está entrando nos nossos ouvidos? É sobre isso também. Vamos então para a questão seguinte, 252. Bem, os espíritos são sensíveis às belezas da natureza? As belezas naturais dos diversos mundos são tão diferentes que se está longe de as conhecer. Sim, são sensíveis de acordo com a sua aptidão em apreciá-las e compreendê-las. Para os espíritos elevados, há belezas de conjunto, diante das quais desaparecem, por assim dizer, as belezas dos detalhes. Bem, aqui, quando ele fala, são sensíveis de acordo com a sua aptidão em apreciá-las e compreendê-las. Olha, meus irmãos, aqui essa frase mostra que a beleza, ela não está apenas como um objeto contemplativo, vamos dizer assim, mas em quem está enxergando, em quem contempla, né? A mesma paisagem pode passar despercebida para uma pessoa distraída. E, ao mesmo tempo, emocionar a outra e revelar a grandeza de Deus a uma alma que é mais sensível. Assim também ocorre no mundo espiritual. O espírito ele percebe a beleza conforme a sua capacidade interior de compreender tudo aquilo que ele está vendo. Eu me lembrei agora de uma passagem lá do Nosso Lar, né? Falando aqui da questão do mundo espiritual, numa colônia mesmo. Aquela moça, que eu não estou lembrado do nome dela agora, que chegou lá onde o André Luiz estava hospedado, casa da Narcisa, né? Acho que ela era neta da Narcisa. E ela estava tão apegada ao noivo que ela não estava conseguindo enxergar onde ela estava no nosso lar, né? Para nós aqui, alguns espíritos acham que o nosso lar é o céu, né? Mas é uma colônia espiritual, espiritual, foi acolhida, estava lá entre familiares, né? Longe dos problemas terrestres, e ela pegada no noivo. Queria, porque queria voltar para a Terra para estar lá com ele, e passou por aquele processo de sofrimento terrível. Então, ela não estava conseguindo enxergar a beleza do local onde ela estava, né? Diga-se de passagem, as narrativas que tem, até o filme que aparece, Nosso Lar é belíssimo, né? Com seus jardins, com a paz, não tem problemas ali praticamente, a não ser os problemas íntimos que cada um carrega, né? Mas em questão de localidade, como aqui está dizendo, que pode ser visto, percebido, essas percepções, aos nossos olhos só tem beleza. Outra coisa que acontece na reunião mediúnica é quando a gente mostra, né, olha só, uma perspectiva para onde é que você vai. Esse lugar, nossa, eu vou para esse lugar. Eles dizem, eu vou para esse lugar. Você quer ir para lá? Quero, claro. É lindíssimo. Né? E tem pessoas que não valorizam, não conseguem perceber, né? E aí vem aquela história, o espírito percebe conforme a sua capacidade interior. Então a gente pode pensar também me lembrei de uma obra de arte, por exemplo, que eu também não tenho essa capacidade de observação. Porque para algumas pessoas, um quadro famoso, ele pode parecer ali um rabisco, com as manchas de tinta, né? A pessoa pega ali, faz de qualquer jeito ali, poxa, uma obra de arte isso.
um monte de rabisco aí, essa tinta para lá e para cá, né? Eu já vi umas pessoas falando isso. Para outros, porém, aquela mesma obra possui um valor imensurável, porque consegue perceber ali uma beleza que a outra pessoa não viu. A intenção do artista, a profundidade que foi colocada ali, toda a mensagem que carrega aquela obra de arte. Então, isso também ocorre com a natureza. Há quem veja apenas uma paisagem, há quem perceba a mão de Deus, que fez todo esse trabalho todo aí da natureza para a gente, né? Quanto mais a alma se educa e se sensibiliza, mais ela deixa de ver apenas os detalhes e passa a contemplar a harmonia do conjunto, como foi dito aqui, né? Quando ele diz, para os espíritos elevados, a beleza de conjunto diante das quais desaparecem, por assim dizer, as belezas dos detalhes, aqui no finalzinho. Bem, o espírito elevado, ele não se prende apenas ao detalhe bonito. Ele percebe o todo, o conjunto. Ele vê a harmonia das leis divinas, a finalidade da vida, a, a solidariedade que acontece entre os mundos, que se ajudam uns aos outros. Quer dizer, tem uma visão ampla do todo. Toda a sabedoria por trás de tudo, que dirige, né, a criação. E nós, muitas vezes, admiramos a flor. Já o espírito superior, ele percebe o jardim completo, né? Tem a visão ampla, o solo, a luz, a maneira como aconteceu, a fotossíntese, o ciclo da vida e a inteligência divina que sustenta isso tudo. Olha só como, né? Uma simples flor ganhou uma visão mais ampla. Então é sobre a gente está falando sobre isso, percepções, sensações. Será que a gente para perceber tudo que está ao nosso redor, tudo que foi colocado? Às vezes a gente, voltando para questões, a gente se fecha tanto numa pequenez de pensamentos e sentimentos e percepções que a gente deixa de ver tanta coisa boa e bela que tem ao nosso redor, tanta coisa que nos é oferecida. Quem, por exemplo, aqui já tem uma faixa etária, né, 50 anos ou mais, nossa, já viu muitas transformações acontecendo, muitas, né, em todas as áreas. Medicina, tecnológica, nas artes, na própria religiosidade, né, as possibilidades da informática, né? Hoje nós estamos na era das IAs, né? Então tem tanta coisa acontecendo que a gente não consegue nem acompanhar a beleza disso tudo que está acontecendo, nessas transformações. Às vezes a gente se apega a questões de passado, a nostalgia. Ah, na minha época que era bom, na minha época nós já vivemos épocas realmente muito maravilhosas. Mas sempre eu diria, eu procuro sempre trazer o seguinte, a seguinte frase: o melhor momento da minha vida é agora. É agora. Ah, quando eu era novo eu podia fazer isso, eu não sentia dor. Quando eu era mais novo eu corria não sei quantos quilômetros, eu jogava, eu era famoso, eu não sei o que, agora passou tudo. Passou. Todas foram experiências importantes para mim chegar onde eu estou agora. Agora é onde eu estou fazendo as escolhas. Exatamente agora. É o presente. Por isso que o nome é presente. Então, então eu devo deixar tudo que aconteceu, não valorizar? Não, faz parte do processo. Gosto, é bom você ver, às vezes, uma fotografia, uma coisa, e é interessante quando a gente olha, a gente ainda vê que está melhor do que era antes, né? Porque é ruim quando a gente começa a olhar a fotografia e sentir saudade. Poxa, eu era tão bonita que eu era melhorzinho. Agora está caindo tudo. Mas, brincadeiras à parte, é sobre essa questão do presente, né? Da gente estar vivendo agora e agradecer por tudo isso. Porque, falando em gratidão, eu chego em Joana de Ângeles. Joana de Ângeles, também trazendo da sua série psicológica, né, que é o último livro dos 16 que ela trouxe para a gente, psicografia também do Divaldo Pereira Franco, ela diz o seguinte, que o ego é grato a Deus por existir, ao cosmo por viver nele e à Mãe Terra por ser seu habitat.
Então, aquele contemplou todo, foi longe aqui, foi no cosmo, né? Foi Deus, na Mãe Terra, por permitir que a gente viva aqui. E essa frase diz o seguinte: a gratidão abre os olhos da alma. Quem é grato percebe beleza em tudo. Percebe Deus no ar que respira, na terra que o acolhe, nas cores da natureza e nas oportunidades de viver. Aqui é o olhar, é para onde a gente vai olhar, para sair das situações difíceis que muitas vezes nós estamos passando. É esse o convite que Joana de Ângeles nos faz e fala sobre ser grato por tudo. Quem é grato percebe beleza em tudo, até nas dificuldades, porque ela está querendo me dizer, me mostrar alguma coisa que está precisando ser corrigida, alguma situação que eu preciso melhorar. Então, Joana de Ângeles, ela nos mostra que a gratidão, ela amplia essa nossa percepção da beleza. Quando a alma, ela é ingrata, tudo parece comum, pobre, é insuficiente, nada presta, não serve. Ah, olha o lugar que eu moro, olha a família que eu não tenho nada. E começa aquela reclamação, aquelas falas que só trazem escassez, que só deixam a pessoa menor do que ela é, mais tristes ainda. Isso é exatamente a antagonia à gratidão. Então, a gente precisa se libertar disso, porque quando a nossa alma desperta para a gratidão, ela passa a perceber como nós somos abençoados. A vida que nós temos todo dia quando a gente acorda, no ar que a gente respira, no corpo que foi emprestado para a gente, na terra, nos sons para quem pode ouvir, né? Tantas pessoas que não podem nem ouvir, por enquanto, temporariamente, depois vão ouvir, né? Inclusive tem aquela agora falando sobre isso, eu me lembrei daquele poema de gratidão lindíssimo que Divaldo Franco tantas vezes falou no final de suas palestras. É lindo. Eu vou falar hoje, trazer em outra oportunidade, porque nós não temos mais tempo. Poema de gratidão, Amélia Rodrigues. Depois, se vocês quiserem pesquisar, é lindíssimo. Porque disso, enquanto tem pessoas que não podem ouvir, eu tenho a capacidade, né, de ver as cores nas oportunidades, nos encontros e desencontros que a vida traz para a gente, na beleza, como a foto está mostrando para a gente aí da natureza, né? Então, tudo deixa de ser simples. E a gente passa a perceber não apenas a paisagem, mas a mão de Deus agindo ali. E isso tudo se torna motivo de a gente reverenciar, agradecer, levar nossas vibrações, porque é sobre isso, né? A nossa fala de hoje trouxe essa perspectiva da gente perceber mais as coisas. Hoje veio voltado para a questão do ouvir, dos sons, e a gente precisa olhar mais para dentro de nós mesmos, né? Ouvir, como eu disse anteriormente, a nossa própria consciência, ouvir o nosso espírito, conversar com a gente mesmo, não é coisa de doido, não, né? Conversar com a gente mesmo, para a gente saber, poxa, olhar no espelho e dizer assim, quem é esse cara que eu estou vendo aqui? A gente olha no espelho somente para o quê? Para ajeitar o visual, para tirar a barba, para colocar um batom, fazer uma maquiagem, pentear os cabelos. Ou a gente pode estar olhando para dizer assim, poxa, o que que esse cara está precisando melhorar, hein? Bora lá, cara, bora para frente, bora para cima, vamos ser grato pela vida. Você pode, você é capaz, né? Todos nós somos capazes, todos nós temos o potencial. Nós somos potencialmente anjos. Nós somos anjos em formação, todos. Estamos no processo. Então, para que isso possa se desenvolver, eu preciso ter a força de vontade, a coragem, a determinação para alcançar esses objetivos. E a gente, repetindo isso diariamente,
A gente pensando de forma positiva e terminando com esse sentimento aqui de gratidão, nós vamos longe, tá bom? Que essa mensagem, ou essas mensagens tenham de alguma forma ajudado a gente, porque para mim me ajudou bastante quando eu estava preparando e agora também. E a gente encerra com esse sentimento. Gratidão, gratidão, gratidão. Boa noite a todos e até a próxima semana, se Deus quiser.